Tudo bom, meninos? Então, olha só, chucruteiros, tá? Nós vamos continuar a música agora, tá? Aula passada nós falamos sobre esse assunto aqui, né? Design gráfico e música. Então, eu disse como é que o pessoal utiliza o design gráfico na produção de cartazes para música, e tem que ter o público-alvo, e varia muito assim, de estilo para você fazer um cartaz que tenha a ver com a proposta do compositor, da música em si, tudo bem? Então, nós falamos sobre isso. E agora, aqui uns exemplos, tá? Expliquei para um. Possivelmente, talvez na próxima aula, nós iremos fazer a apreciação musical, tá, gente? Aí eu vou escolher uma para vocês aqui. Então, agora, nós iremos falar sobre design gráfico na dança e no teatro. Tudo bem, então? Olha só. Gente, o teatro, como eu falei para vocês, ele é uma manifestação artística que, muitas vezes engloba música, engloba a parte visual e a própria interpretação, ou seja, cênicas, tá? Então, aí você faz a seguinte pergunta. Ué, mas o que tem a ver, o que nós podemos colocar entre o design gráfico e o teatro? Verdade. É uma dúvida sincera. É o seguinte, há um tempo atrás nós tivemos um período chamado Bela Época, ou Belle Époque, tá? A Bela Época, ela é marcada principalmente por um grande otimismo e por um grande avanço cultural e tecnológico no mundo, tá? Vai se passar principalmente na cidade de Paris, lá na França. E isso aí, nesse momento, nessa situação, o que vai acontecer? O avanço cultural vai se desenvolver muito mesmo, sabe? Só que tinha um problema. Como é que você faria para poder convencer as pessoas a escutar aquele espetáculo, a assistir aquela apresentação ou ir àquele teatro? Tudo isso é uma coisa que você fica assim, e agora? Como é que eu faço? E agora? Como é que eu faço? Não é mesmo? Então, o que vai acontecer? Neste período, vai ser inventada uma coisinha chamada máquina fotográfica. Não necessariamente inventada, digamos que ele vai ser popularizado. A máquina fotográfica. E a máquina fotográfica, ela vai começar a tirar o emprego de muitos artistas. Porque o artista em si, ele era aquele camarada contratado para fazer retratos de pessoas ou de paisagens. Então ele tirava uma grana muito boa fazendo esses dois tipos de serviço. Quando a máquina fotográfica se desenvolveu, né, e começou a se tornar popular, principalmente na sociedade daquela época, então as pessoas pagavam quem? O fotógrafo. Tá? Pagava o fotógrafo. Era muito mais rápido, era muito mais realista, e etc. Aí o que aconteceu com os artistas? Eles ficaram meio que desempregados, então eles tiveram que procurar uma nova forma de apresentar o seu trabalho. Então eles começaram a produzir o quê? Cartazes. Eles começaram a produzir cartazes. Quem é que vai precisar de cartazes? Simples, gente. Apresentações de música e apresentações de teatro. Lembra aqui, ó. Esse aqui, quem é que fez esses cartazes aqui? Foi um design gráfico. Se tivesse sido na Bela Época, teria sido o quê? Um artista. Sabe? Então, o design gráfico, o artista, quando ele vai tentar reproduzir essa imagem aqui, o que ele faz? Ele escuta a música, ele vai no teatro, ele conversa com o compositor, ele conversa com os músicos, para tentar entender como é que é aquela música, como é que é aquela apresentação, para ele fazer o quê? Um cartaz que chama a atenção daquele público-alvo e que condiz com a música, com a proposta da música. Eu não posso fazer um cartaz de rock com uma apresentação de música clássica. Não é bem assim que a coisa funciona. Então, aqui na Bela Époque foi a mesma coisa. Então, os artistas, eles começaram a ir atrás dos músicos, começaram a ir atrás dos teatros, dos atores, para entender qual que era a proposta deles e fazer uma publicidade, um cartaz, o qual chamasse o quê? A atenção do público-alvo, ou seja, da pessoa. Então, muitos deles faziam uma prática interessante. Eles ficavam escutando a música, sei lá quantas vezes foram necessárias, até enjoar mesmo, para eles falarem o seguinte, eu acho que essa música possui este formato. Aí vai ter uma complicação. Por quê? Porque música, qual o sentido da música que você precisa para você apreciá-la? Audição. Você tem que escutar a música, entendê-la e compreendê-la de forma o quê? Auditiva. Ou também você pode compreendê-la de forma o quê? Escrita. Ah, a música está falando sobre isso, está falando sobre aquilo.
Aí você, para passar aquilo para o papel, para você desenhar, fica um pouco mais difícil. Então, esses artistas gráficos, eles não podiam apenas escutar a música, eles tinham que compreender a música, compreender o local onde ela seria apresentada e fazer um desenho que representasse aquilo. Então, por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó, Lautrec, esse do meio aqui, o Moulin Rouge. Moulin Rouge foi tipo uma casa noturna, mas tinha um nome próprio, tá? Na França, muito famoso, onde tinha apresentações de dança e apresentação de música. Então, o que foi que o Lautrec fez? O Lautrec colocou aqui, ó, uma mulher dançando e as pessoas em volta dela, ou dançando, ou olhando ela dançar. Assim como esse primeiro aqui, ó, tá? O Cherhat. Então, os dois, vocês estão percebendo que eles tentam transmitir a sensação da música naquele momento. Deixa eu dizer, por que eles estão dançando? O que eu falei para vocês? A Bela Época, ela é marcada principalmente por um grande otimismo. Tá? Um grande otimismo. As pessoas estavam otimistas, em tese o mundo estava em paz, apesar que daqui a pouco vai ter uma Primeira Guerra Mundial, tá? Em tese o mundo estava em paz, e etc, etc. Estava todo mundo, digamos, muito feliz com a vida. Então, as músicas daquele período são músicas realmente com caráter bem otimista, e pede para você dançar, para se alegrar, e etc, etc. Tá? Então, o que o Lautrec e o Jules Cherret fez? Foi o seguinte, eles pegaram aquelas músicas, entenderam o conceito dela e tentaram ilustrar. Tentaram ilustrar o formato da música. É difícil? Eu acredito que seja. O melhor exemplo que eu posso passar para vocês, prático, assim para vocês verem na prática, é o filme da Disney chamado Fantasia. Fantasia é um desenho excelente da Disney, porém quase levou o estúdio à falência, porque na época ninguém entendeu. Tati, o que é fantasia? Ele é fantasia medieval? Não. Fantasia... Não. Fantasia é um nome genérico. Por quê? O que aconteceu? É um filme da Disney o qual não tem uma história, um começo, meio e fim. São vinhetas. E cada artista, qual o objetivo? Ele escutava uma música, geralmente era música erudita, música clássica, ele escutava aquela música e depois ele tentava passar para o desenho a forma que aquela música representava. Estão percebendo? A forma que a música representava. Então, essa era a característica de fantasia. Então, aqui, o Lautrec, o Jules Cherret e o Alphonse Mucha, o que eles faziam? Eles tentavam fazer esse estilo. Eles escutavam a música nos teatros, tentavam compreender a forma que aquele teatro, aquela música tinha, e passavam aquilo para o papel. Então, aqui, ó, um exemplo. Olha como, por exemplo, como esse desenho aqui, ó, esse terceiro aqui, Teatro da Renascença, ficou bonito. Gente, é quase uma obra de arte. Só que, por incrível que pareça, é um cartaz publicitário. Tá? Vamos ver o que estão colocando. Ó. Atualmente, os artistas gráficos que trabalham com propaganda dispõem de muitos recursos materiais e tecnológicos para desenvolver os projetos, bem como diferentes e eficientes e modernos de produção e divulgação de seus trabalhos. Tá? Tem nada de novo. No passado, o principal meio utilizado pelos artistas para divulgar um evento, show, espetáculo de dança, festivais, música, etc., o produto era a litogravura. Essa técnica empregada até hoje em obras de arte consiste em um tipo de gravura feita em pedra calcária. O artista desenha na pedra, utilizando algum material gorduroso que pode ser a base de óleo. Gente, é uma forma arcaica de fazer gravura, reprodução de gravura. Hoje em dia tem impressora, mas naquele período o pessoal utilizava muito isso e funcionava, que era uma beleza. Até hoje existem pessoas que fazem esse tipo de trabalho, tá? Óleo que protege o desenho das lavagens, pela qual a pedra será submetida durante o processo de preparação para impressão. Depois aplica a tinta sobre a pedra e permite a imagem em papel na quantidade de cópia desejada. Tá? Entre os artistas que mais tiveram destaque foi Cherret, Lautrec e Alphonse Mucha. Eles criaram cartazes para divulgação de produtos de show de música e de peças de danças teatrais. Esse tipo de trabalho era uma associação de artes gráficas com outras linguagens artísticas, como teatro, música e dança. Então, todos esses aqui, ó, são representações visuais do que eles achavam que aquela música era. Tudo bem? Os cartazes eram fixados nas paredes, nos muros das ruas, para promover eventos e produtos. Por isso, este foi o princípio da propaganda mural, quando a arte ocupou espaços públicos tentando atingir o maior número possível de quê?
de pessoas. Vocês estão percebendo, então, gente, qual é a diferença? Tá? Então, aqui nós temos um tipo de arte onde ele está tentando visualizar, por meio da imagem, uma coisa meio que abstrata, que é auditiva, a música. Tá? Então, pegaram a ideia? Meninos, esses são assuntos de música de hoje. Esse é o assunto de música de hoje. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. É bem fácil, né? Os dois assuntos foi fácil. Gente, aula que vem, possivelmente, nós iremos fazer os exercícios. Então, você já pode fazer. Ou então, eu chego lá na hora, para vocês darem uma pausa, vocês fazerem, e depois vocês voltam e veem o vídeo. Tudo bem? Então, gurizada, meninos, foi um prazer estar com vocês. Eu espero que estejam todos muito bem. Fiquem com a paz do céu. Uma ótima semana e até a próxima.